que você faria pelos seus? A saga de reflexão chega numa etapa importante. Nós iniciamos ela. Olá, boa tarde. Agora não é mais o Platão, é o Leonardo. Eu sou o criador e idealizador do Platão brasileiro e eu tô aqui para trocar uma ideia diferente com vocês dessa vez. A gente está aí em alguns vídeos já da saga de reflexão, onde estamos tratando de vários passos aí que compõem uma mudança. Uma mudança seja no âmbito profissional, no pessoal, enfim, algo que vá te tirar um pouco da zona de conforto e também para motivar, de certa forma, algumas pessoas. E isso, de fato, é muito diferente do que fiz até agora. Mas, dada a importância do tema que eu tenho hoje, e também a gente está agora uma semana, mais ou menos, passada do Dia dos Pais. Eu queria trocar uma ideia diferente contigo, tá? Principalmente você, que é homem, que é pai, que está aí do outro lado e que talvez tenha acompanhado esse passo a passo que a gente está fazendo. Bora lá? Muito bem. Se você está seguindo a playlist Reflexão, você acompanhou os 5 tópicos aí que a gente lançou recentemente. Então o primeiro se chama Eu Vejo Você. E de fato, talvez em algum momento futuro eu fale um pouco mais dos porquês daquela mensagem. Todo mundo que está assistindo passa por alguma provação diária. Tem alguma dificuldade, tem algum ponto muito crítico que enfrenta dia a dia e talvez não tenha a quem recorrer, a quem conversar ou quem entenda. E aí esse fardo que é carregado se torna muitas vezes muito mais pesado, muito maior do que ele é de fato. O intuito é dizer, de fato, eu vejo você. Eu sei que essa carga que você está carregando aí tem um porquê e que você faz um esforço danado aí pelos seus, como eu mesmo digo na mensagem. O segundo tema da nossa série foi Hora de Mudar. Lá eu digo que a mudança ela é um processo que deve ser de preferência racional e não só emocional. A gente sabe que às vezes dá aquela vontade no domingo à noite de dizer assim, eu vou ser um cara fitness a partir de amanhã, que é o exemplo do vídeo inclusive. E aí na segunda-feira eu vou lá e me inscrevo e faço uma matrícula de 1 ano na academia. 1 ano pago, 2 meses frequentados, Acontece muito. Vai dizer que você não fez uma dessa já? Qual que é o intuito então do vídeo? É dizer que a sua cabeça tem que estar preparada para essa mudança. E ela não deve ser repentina, ela deve ser um crescimento gradativo. Então se eu parto de uma noite de domingo para segunda-feira e eu mudo todo o meu modus operandi, começo a fazer tudo diferente, corto tudo aquilo que eu gosto por algo que eu entendo que é mais saudável, a chance de desistência no meio do percurso é muito alta. Então o intuito é você entender os processos que te estão fazendo pensar em mudar. Colocar para dentro da sua cabeça, no primeiro momento, que essa mudança é importante para mim e que eu não sou mais escravo da situação que eu estou no momento. Por isso faz sentido a mudança. A partir dali, a cabeça já não vai mais trabalhar contrária às suas atitudes. E depois, gradativamente, você muda. Legal? Você concorda comigo? Vamos falar sobre a terceira pauta, o terceiro vídeo, então. O terceiro vídeo se chama Para Onde Eu Irei? Todo processo de mudança é natural que ele tenha um ponto B. Ou seja, eu estou saindo do modelo em que estou agora, meu ponto de partida. Aonde eu quero chegar? E aí, se a gente não tem muito bem estabelecido aonde se quer chegar, qualquer caminho acaba agradando. Ou pelo contrário, eu não tomo as atitudes corretas para chegar no onde eu quero de fato. E aí também falo no mesmo vídeo que é importante não só olhar o último passo que eu vou dar nessa caminhada. Eu tenho que entender os passos centrais também. Todo processo bem definido, ele é composto por início, meio e fim. Eu estou nesta posição no momento, quero chegar naquela posição lá. Traço estratégias de curto, médio e longo prazo. Como próprio exemplo, eu posso falar do canal do Platão. Há muito tempo eu tive a intenção já de comunicar de alguma forma através da internet, de fazer alguma coisa diferente. E eu não sabia por onde começar. Então foi um processo de fato de estratégia, inclusive de entender qual público e qual tema abordar. E a gente vai ter uma ambulância passando agora fazendo um pouco de barulho. Muito bem, barulho cessado, posso voltar a falar um pouco mais baixo também. O sol aqui, a gente tá bravo, viu? Mas vamos lá que a gente tem uma pauta a cumprir. Falamos do Pra Onde Eu Irei, acho que ficou legal, foi bem abordado. A gente tem um vídeo também, vídeo 3 aí, Pra Onde Eu Irei, onde vai ter um pouco mais desse conteúdo ali à disposição. O tema 4 era Você Quer Vencer? Uma provocação interessante, A vida, num desafio que você impôs a você mesmo. Quer vencer? Persistência e atitude. Lembrando que persistência é diferente de resistência e também de insistência. Resistir me dá a impressão de eu estar com um escudo aqui levando pedrada, estou em modo de defesa. Insistir, eu estar em modo de ataque. Só que atacando sempre da mesma forma. A persistência é continuar fazendo o que você quer fazer para chegar lá, só que talvez de modos diferentes. Parece bobeira, palavras diferentes e tal, mas as palavras representam condutas. E aí é onde você tem que estar ligado. E a atitude? O que eu posso dizer a respeito? O que a atitude vai mudar? Tudo. A atitude é o que faz hoje eu, no meio de um domingo, pegar uma câmera, montar uma estrutura aqui no sol, a orelha pegando fogo, e tá vindo aqui fazer uma coisa diferente. Algo que é um ponto B de certa forma. É onde eu quero chegar no futuro. O começo ele vai estar anos-luz atrás do que talvez eu vou fazer um dia. Só que a atitude é dar a cara a tapa a primeira vez. De forma impensada, inconsequente? Não. Aí a gente vai pro quinto vídeo, que é o de coragem. Lá a gente fala um pouco a respeito. A coragem, ela é um pouco diferente de eu assumir qualquer risco. Por etimologia, pode até representar isso. Mas no dia a dia, nas nossas relações, no ambiente de mudança, coragem é você mensurar risco, entender ferramentas e fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. Então, não pode ser inconsequente.
Atitude e coragem são coisas muito similares, geraram 2 vídeos por motivos diferentes, inclusive. Acompanhe que vocês vão entender um pouco melhor. Agora, se tudo antes que a gente falou tiver muito bem estruturado, mas se não tiver coragem para se reunir as ferramentas, atitude para botar em prática, a gente fica no mesmo lugar. Mas falamos do passado, show de bola, etapa vencida. E aí, qual que é o tema do 6º vídeo? Vamos nessa? Eu vou ficar mais na diagonal aqui, ó. Pronto. Agora eu falo com vocês um pouco mais na sombra, né? Só uma bala, talvez pegando sol. Vamos lá. O tema desse vídeo, o que faria por eles? Ó, mais uma boa reflexão, hein? O que você faria por eles? E por eles quem? Sua esposa, seus filhos, seus pais, avós, pessoas que se importam com você, que estão, talvez, não dependendo de você, mas à sua volta. Pessoas que você se importa. O que você faria por eles? A grande provocação que, na verdade, deveria ficar, e poderia ter sido o tema do vídeo, é: você morreria por eles? Só que aí tem uma pegadinha, porque assim como eu acredito que você, que está ouvindo aí até agora, que se interessou pelo tema, você responderia tranquilamente que sim. Você morreria por eles, pelas pessoas que você ama. É quase da natureza do homem assumir esse risco. Só que o ponto não é esse. Você morreria por eles? Você mudaria por eles? Você abandonaria os vícios mais difíceis de largar por eles? E vou confessar para vocês, essa ideia já foi uma parte minha, já vi coisas assim na internet também, me apropriei de certa forma do que eu vou falar agora. Se você é capaz de morrer por eles, então você também viveria por eles. Você buscaria o sucesso por eles. Então, a gente não precisa ser tão direcionado ao fim a essa ideia de sacrifício no lado negativo por eles. Por um pai, por uma mãe, por uma esposa, pelos seus filhos. Você é capaz de morrer? Você é capaz de mudar. Você é capaz de combater o seu pior lado por eles. E fazer coisas que você tem aqui, ó, vontade, assim como eu tenho há anos, fazer coisas por eles também. Por você também. Se você faz por eles, você tem que fazer por você primeiro. É fundamental que você esteja bem para que você possa proteger eles e prover para eles também. Dessa forma, obviamente, eu não duvido que você é capaz de coisas incríveis pela sua família, pelas pessoas que você ama. Eu também sou. E uma das coisas que eu fiz foi abandonar vícios que eu sabia que não somavam mais. Ninguém é perfeito, mas alguns passos atrás eu tive que dar e entender se fazia sentido tudo que eu fazia. E se, de certa forma, agregava para mim. Se agregava para minha esposa, para meus 2 filhos pequenos. E aí a gente começa a entender que, bom, eu não preciso só ser a pessoa que dá a vida por alguém. Dar a vida em partida. Eu posso dar a vida em vida por eles também. Eu posso me moldar e é muito mais fácil a dor da mudança do que a dor de perdê-los, de certa forma. Então por que você não se sente convidado nesse momento de rever o que pode ser mudado na sua vida? O que talvez gera atrito, o que não soma para sua carreira, para sua qualidade de vida? E fica esse convite. Reflita, pense, assista os vídeos da primeira até agora a 6ª edição e entenda se faz algum sentido. Para mim fez muito. Espero que para você faça de certa forma também. Tá bom? Então o Platão continua por aí, meu amigo Estátua, muito bacana, com alguns vídeos junto com o ZPD. Espero que você escuta de certa forma, né? A piada é meio de tiozão, mas eu sou um cara de outro século. Continue acompanhando o nosso canal, agradeço a audiência, agradeço a familiares e amigos próximos aí que fazem grande parte da audiência, na verdade. E grande abraço, até mais. Tchau, tchau. É inverno hoje, deixa eu pegar minha pauta aqui. Deixa eu ver quantos graus tá. 45 graus, né?